Bem-vindos a mais uma aula de literatura aqui com o professor Jordano e vamos continuar nossa introdução à literatura, hoje parte 2, estilo individual e estilo de época. Quando, além do contato cotidiano e espontâneo com o texto literário, o leitor se propõe a estudá-lo, pode-se apoiar em diferentes modos de leitura que se construíram ao longo do tempo. Devemos observar que, de maneira, as obras se articulam no tempo, como se relacionam ao momento histórico em que foram produzidas e como refletem a mentalidade da época em que viveram seus autores. Então, essa introdução é só para caracterizar como uma obra ela pode ser marcante, não com relação apenas ao seu enredo, ao teor da sua história, mas a literatura ela absorve, ela analisa também, principalmente, os pormenores, o contexto sócio-histórico-cultural por onde acontece a história. Essas marcas é que eternizam a obra. É isso que vai deixar claro para as futuras gerações como o povo de hoje, por exemplo, século XXI, pensava, o que eles faziam, como eles faziam, quais eram os costumes. As obras publicadas agora, por exemplo, é que vão ser marcas para esse novo futuro. E é assim que a gente analisa um estilo individual e de época. É o que a gente vai trabalhar hoje. Devemos ter cuidado em algumas abordagens. Primeiro, é não reduzir a literatura a mero instrumento de investigação da sociedade, tomando as obras literárias como documentos do modo de viver e pensar do contexto de produção. Não. A literatura ela não tem necessariamente um compromisso de fidelidade com as vivências do autor ou de seu grupo social. Isso fica a critério de cada crítico ou analista literário, né? Há muitos autores brasileiros que gostavam de relacionar como era o seu dia a dia, né? Acabavam incluindo um pouco desse contexto em suas obras, mas não eram todos que faziam isso. Segundo, é não reduzir a obra literária a um exemplo do modo de fazer literatura de uma época. Quer dizer o quê? Por mais que se enfatize as articulações possíveis entre as obras e se busquem ressaltar tendências de um período, tipo costumes, formas de falar, formas de agir de uma época, cada obra merece ser apreciada na sua singularidade, ou seja, deve-se sempre analisar o contexto geral e não apenas aquela nuance, não apenas aquele único detalhe. Terceiro, é não perder de vista a experiência particular de cada leitor com o texto literário. Para além do significado daquele texto, em relação à sua época e às leituras feitas, cada leitor tem também o seu repertório de leituras e um modo de compreensão próprio, apoiado nos elementos oferecidos pelo texto. É o mesmo que eu pegar Fernando Pessoa hoje e entregar para o aluno que está começando agora a literatura no primeiro ano. Ele vai ler o texto, pouco vai entender, pouco vai conseguir assimilar o que esse poeta fantástico, né, quis passar nesse poema que seja. Mas do segundo para o terceiro ano, com o conhecimento que ele vai adquirir, com as leituras que ele vai ter de fazer durante o ensino médio, e o próprio conhecimento do poeta, o que ele fez, os seus textos, ele vai ter uma outra ideia, uma outra memória, uma outra forma de ler o poema. E isso vai fazer com que ele entenda de uma forma sucinta, clara e objetiva, que é o principal alvo de quando você trabalha literatura no ensino médio. Ler um texto identificado, se conhecer o autor, que bom, porque você já tem uma noção do que ele gostava de trabalhar e como pode ter vindo esse texto. Olha esse destaque aqui. A obra literária sempre dialoga com as obras produzidas em momentos anteriores, seja para reafirmá-las, negá-las ou reinventá-las. Alguns temas, gêneros e formas são recuperados e revalorizados ou descartados em nome de novas necessidades de expressão. Devido à grande e eterna briga entre as escolas literárias, uma é melhor do que a outra, uma pega coisas da outra, uma traz coisas novas que a outra não trabalhou, essa briga eterna entre as escolas,
Algumas gostam de reafirmar algumas coisas que a escola atual está trabalhando e que a outra não trabalhava bem. Então, isso fica a critério também de cada autor, de cada estilo literário. Vamos praticar um pouco sobre essa questão do estilo de época. Falei Fernando Pessoa e trouxe para vocês algo do tipo. Estão vendo esse poema? Bem curto, né? Pequenininho. Olha só o que eu quero. Vocês vão lê-lo e vão refazê-lo, né? Só que usando sua experiência de vida. Eu amo tudo que já foi é o título desse poema do eterno poeta português Fernando Pessoa. Eu amo tudo que foi, tudo que já não é, a dor que já me não dói, a antiga e errônea fé. O ontem que a dor deixou, o que deixou alegria, só porque foi e voou, e hoje é já outro dia. Muitos, quando leem isso de primeira, já analisam só a questão do tempo, ontem, hoje, amanhã. Futuro, presente, passado. Esse é um ponto de vista. Mas nunca vamos deixar de esquecer como começa o texto, a entender primeiro seu título. Eu amo tudo o que já foi. Então, o poeta está trabalhando uma memória? Eu não vou responder nada. Só vou lançar indagações para vocês analisarem, lerem, refletirem e poderem fazer o seu poema com base nesse aqui. Não, tem que ser a mesma coisa. A ideia é que você entenda qual é a mensagem do Fernando Pessoa e tente fazer algo mais com a sua linguagem, com a sua leitura, né, com o seu contexto de vida. Tá? Eu amo tudo que foi, tudo que já não é, a dor que já não me dói, a antiga e errônea fé. Então, pode perceber que ele fala muito do passado, né, das coisas que ele viveu, do que ele acreditava, do que ele tinha fé. E é como se ele tivesse perdido tudo. Pode ser um amor que ele perdeu, um amor que se foi a nível de ir embora ou a nível de morrer, a gente não sabe. O ontem que a dor deixou, o que deixou alegria, só porque foi e voou, e hoje já é outro dia. Mostra também como o tempo é rápido, como o tempo não para. E quando um piscar de olhos, o dia já acabou. E amanhã será um novo dia. Novas ações, novas atitudes, novas experiências. O fato é que você nunca pode parar. Vamos ver o que vocês conseguem produzir. Nos vemos na próxima aula. Falou, galera!